Até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá. Quantos anos da civilização brasileira? Mais de 500 anos? E o mundo quantos anos? 6.000 anos de história escrita que nós temos? E o desafio contemporâneo é o desafio de que a política resolva isso. Porque a política é a forma de você introduzir as mudanças pelo diálogo, não é pela força. A força sempre esteve a favor dos interesses fechados de grupos específicos, aqui e ali, dependendo do instante da história, de nobrezas aqui, de clérigos lá e etc. Então nós precisamos de uma deliberação dessa natureza para assegurarmos ao Partido dos Trabalhadores a continuidade dessa presença na liderança das modificações e das aspirações fraternas e solidárias que nos dirigem e que nos dão força e que nos dão energia, de modo que é uma base da vida política que nós estamos em jogo. Uma reunião como essa me restaura muitas esperanças. Eu sou um otimista, eu acho que a gente deve lutar sem parar até o último instante da vida, imaginando que Deus nos criou para isto, para viver, não para ser expelidos por interesses econômicos, por interesses sociais absolutamente mentirosos e negativos. Essa é uma hora importante na Bahia e uma hora importante para o Brasil. Eu quero dizer a vocês que com muita alegria eu participo com vocês hoje aqui dessa reunião. E creio que se nós quisermos, se nós nos mobilizarmos, nós teremos provavelmente possibilidade de ajudar uma decisão que seja uma decisão coletiva, fazendo a participação de toda essa área do Partido dos Trabalhadores que nasceu com ele, que é ele, não algumas figuras apenas, é ele, essa massa de participação dos membros do Partido dos Trabalhadores. Minhas companheiras e meus companheiros, vamos a essa luta. Vamos fazer, digamos assim, um esforço grande que for necessário. Mas vamos transmitir o dever e a necessidade de que a escolha do governador, do candidato a governador da Bahia, seja uma coisa que tenha a pluralidade de vocês todos. Todos. E esse governador, a meu juízo, com a sua experiência, com a sua folha de trabalho, 7 anos presidente da maior empresa do Brasil, da maior empresa da América Latina, para mim, fala profundamente. Eu entrei na vida política com 16 anos, fazendo comício da luta do petróleo nosso, secundarista ainda, no interior da Bahia. Vim para cá com 16 anos e continuei aqui trabalhando, estudando, para fazer a luta do petróleo nosso,
1945, 1946, 1947, 1948, 1950, até chegar em 53, e a Petrobras era uma realidade da vida brasileira, uma vitória do nosso povo, da nossa juventude. Zé Sérgio foi presidente 7 anos, tem uma experiência extraordinária. Não se pode jogar fora isto, não pode, nem desconsiderar. Então é um abraço muito grande que eu deixo para vocês, que eu dou para vocês, a cada um de vocês, meu abraço de companheiro e de amigo, e a confiança de que nós vamos ganhar essas batalhas, que o Brasil vai ser um país importante, e a Bahia vai ser, dentro do Brasil, um país, um estado de voz decisiva para o seu desenvolvimento e para a tranquilidade do seu povo. Palavras do ex-governador da Bahia, Valdir Pires. É dos trabalhadores, partido é dos trabalhadores, partido é dos trabalhadores. Registro a presença do vereador Daltro de Madre de Deus e do vereador Oberdan de Santo Antônio de Jesus. Bem, senhoras e senhores, neste momento importante, Gabriel chegou, é o nosso governador. Obrigado, França. Companheiras, companheiros, são 12h15. Muitos de vocês devem estar com fome. Eu queria começar meu discurso de 3h30 falando um pouco sobre por que eu estou colocando meu nome para ser pré-candidato ao governo do Estado. Eu comecei a minha militância política em 1964. Em 1964, no movimento secundarista, eu defendia o programa espacial soviético contra o programa espacial americano, na discussão dentro do Severino Vieira. Em 1964, lutei, assisti o golpe militar para os companheiros petroleiros dentro do Sindipetro, no antigo posto Fonfon, atacados pelo Brucutus. Resistiram a sair corrido com 15 anos de idade. Nasci no mesmo dia da Petrobras, aliás. No mesmo dia que a Petrobras foi criada, 3 de outubro, eu nasci 4 anos antes. Tenho 64 anos de vida bem vivido. Mas eu estou lembrando desses episódios de 64, da juventude, eu com 16, 17 anos de idade, onde o que me motivava com 16, 17 anos de idade era sonho. Eu estudava no Severino Vieira, Colégio Estadual Severino Vieira, ia de bonde para casa no Tororó, e era motivado por sonho, porque eu não estava ali lutando para benefícios pragmáticos para mim. Eu estava lutando porque eu começava a acreditar naquela idade que era possível ter uma nova sociedade.
E naquela época, adolescente, eu acreditava que podia tudo. Podia tudo e podia fazer tudo, porque eu acreditava que o sonho e o desejo, que a vontade e a capacidade de convencer as pessoas era uma força que ninguém podia parar. E veio o golpe militar. Veio o golpe militar e foi aquele horror. E nós fomos para a resistência ao golpe militar. Fui do movimento contra a ditadura, fui do movimento de radicalização da luta institucional, ajudei a transformação da minha organização clandestina, apesar de nunca ter ido para a clandestinidade, a não ser cerca de 3 meses, a se transformar na Ação Popular Marxista-Leninista, lá em 1966, a militância, acreditando em sonho, acreditando em transformação, acreditando na organização do povo, acreditando mais até do que os companheiros acreditavam, que a vanguarda era capaz de resolver as questões via a vanguarda popular, a vanguarda armada. Eu acreditava que o importante era a mobilização, era o convencimento, era ganhar e conseguir que o povo se manifestasse. Resistimos ao governo militar. Fui para o movimento secundarista trabalhar para construir a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, acreditando em sonho. Fui para a universidade acreditando em sonho. Encontrei Emiliano. Ele era meu dirigente. Ele fica dizendo que ele era secundarista, mas ele era meu dirigente. Você era meu dirigente, portanto ele já era mais velho que eu, naquela época. Certo? Ele hoje quer dizer que não, fica insinuando que eu era universitário, ele era secundarista, então ele fica dizendo, insinuando que eu sou mais velho que ele. Mas ele é mais velho que eu. Mas essencialmente a gente se motivava com o sonho. A gente se motivava com o sonho porque só podia ser isso, porque nós éramos um bando de meninos lutando contra o exército brasileiro. Só se pode se jogar a vida como nós nos jogamos se a gente acredita em sonho, se a gente acredita em transformação, se a gente acredita que o poder do povo é o poder da transformação. Nessa época nós saímos da visão de que tínhamos que radicalizar a luta para uma visão de que tínhamos que disputar a eleição. Nós demos esse salto. Emiliano não veio comigo. Ele era radical mais do que eu na época. Agora eu não sei se ele é mais do que eu ou menos, mas era mais radical do que eu na época. Então nós partimos para a luta eleitoral. Isso em 1967, por aí, 68? Não, 1970. Partimos para a luta eleitoral. Quando nós temos esse salto, não existia ainda o PT. Não existia também o PMDB. Nós estávamos na ditadura militar. E nessa ditadura militar nós organizamos o MDB Jovem. E nesse MDB Jovem, Emiliano foi candidato, nós tentávamos fazer ali uma política de aproximação com todas as forças progressistas do Estado. Eu estou falando de histórias de 70, portanto histórias de 40 anos atrás. Logo depois, no final da década de 70, nós construímos o Partido dos Trabalhadores. E aí vem essa história fantástica desse instrumento extraordinário da classe trabalhadora brasileira, que é o Partido dos Trabalhadores, que eu me orgulho muito bem e muito de ter a camisa vermelha vestido hoje. Porque participei da sua fundação, participei das suas concepções iniciais, participei da sua disputa interna, participei da construção
desse projeto. No Partido dos Trabalhadores, nós quando surgimos pensando em ser uma alternativa para a classe trabalhadora, transformar o Brasil, para construir no Brasil o que nós chamávamos do socialismo, que é obra dos próprios trabalhadores brasileiros. Uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Uma sociedade em que os trabalhadores iriam assumir a direção do Estado. E já sumiu. E nós estávamos defendendo naquela época que era através do Estado que nós íamos ampliar a distribuição de renda no Brasil. Era essa época que nós discutíamos que era através do Estado que nós iríamos fazer políticas sociais para atender aos interesses das pessoas mais necessitadas. É através do Estado que nós iríamos mudar a vida dos brasileiros e brasileiras. Mas nós sabíamos também que esse Estado que nós estávamos conquistando precisava ser radicalmente transformado, porque esse Estado era um Estado que impedia a democracia efetiva, porque esse Estado era um Estado que impedia as manifestações efetivas dos direitos dos trabalhadores, que esse Estado era um Estado dominado pelas classes dominantes, e que esse Estado, para ser transformado, não podia ser transformado apenas de dentro do Estado. E esse Estado, para ser transformado, ele precisava manter sempre viva a luta do povo trabalhador organizado, independente do Estado. Portanto, precisava dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, organizados, pressionando e muitas vezes em confronto com o Estado que nós estávamos dirigindo. Mas que era fundamental para a política que o Partido dos Trabalhadores defendia. Não ter a visão de que nós tínhamos uma ditadura e um partido único. Desde o primeiro momento do manifesto do Partido dos Trabalhadores, nós defendemos a democracia como um valor fundamental para a organização da sociedade. E desde o primeiro momento do Partido dos Trabalhadores, nós defendíamos a ideia de que nós teríamos que trabalhar numa frente em que a condução era do Partido dos Trabalhadores, mas nós teríamos aliados. Em alguns momentos queríamos aliados mais próximos de nós. Em outros momentos caminhamos para aliados mais diferentes de nós, incorporando alguns segmentos que eram nossos adversários. Essa transição na política de aliança do Partido dos Trabalhadores é uma transição que avança na conquista do Estado, mas exige que nós tenhamos o comando dessa aliança. Nós não podemos abrir mão da ideia de que, mesmo se aliando com segmentos da sociedade, que são segmentos da sociedade que estão no poder hoje, nós não podemos perder o rumo, que mesmo na tempestade, o barco pode ser levado devagar, mas tem que saber para onde vai. Fazer como velho maneiro. Mas se na tempestade você não souber andar devagar e não tiver rumo, a maré leva e a onda lhe derruba. Portanto, companheiro, nessa transição toda, que culminou nos últimos 10 anos, na gestão do governo federal brasileiro, eu me orgulho enormemente de ter participado de todas as campanhas do presidente Lula, de 89, de 92, de 89, 94, 98, 2002. Eu posso ser acusado de tudo, mas não posso ser acusado de omissão.
Eu nunca me omiti e nunca deixei de ter lado nesses 50 anos de militância. E é por isso, companheiros, que eu me acho credenciado e capaz de, com essa experiência pessoal, política, profissional, militante, de me candidatar a ser o candidato do Partido dos Trabalhadores para suceder o governador da cidade. É com muito orgulho que eu coloco o meu nome para os companheiros e companheiras na disputa interna. Nós estamos vivendo, como disse o presidente Jonas, um momento muito importante na conjuntura política. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós não estamos mais, como em 90, eu e Jonas, marcando posição para eleger 1, 2, 3 deputados. Nós já somos o maior partido da Bahia. Nós já somos a maior bancada de deputados federais. Já somos a maior bancada de deputados estaduais. Já somos a maior bancada de prefeitos. Já somos a maior bancada de vereadores. Já somos o partido mais estruturado no Estado. Já somos o partido que tem mais militância no Estado. Já somos o partido da preferência dos eleitores. Mas nós trabalhamos numa frente. Mas nós trabalhamos com um governo que tem 8 anos. Nós trabalhamos num governo que tem composições com vários outros partidos. Portanto, nós não estamos sozinhos. Nós estamos nessa frente. E nesse contexto, primeira afirmação que é fundamental, que o diretório do Partido dos Trabalhadores tomou: a cabeça de chapa de 2014 deve ser do PT. Deve ser do PT porque o comando deve estar com o PT. Comando significa norte político, prioridades, gestão orientada, clareza para onde vai, condições de conduzir esse processo. Mas não basta isso. É preciso que a gente convença, que a gente agregue, que a gente atraia setores que não são partido, que nós não vamos fazer o governo sozinhos. Então nós precisamos dialogar. Nós precisamos de um perfil que seja capaz de atrair a possibilidade da sociedade, dos eleitores escolherem o melhor condutor para aprofundar as transformações iniciadas pelo governador Jacques Wagner, para aprofundar as transformações iniciadas na democracia radical, no avanço da democracia participativa que nós estamos fazendo, para a participação dos movimentos populares nos órgãos do governo não ser uma mera figuração, mas que a gente possa discutir políticas efetivas e sair do desejo para a transformação da sociedade. Para que não seja apenas, e os movimentos sociais têm toda a legitimidade de querer tudo, mas seja aquilo que possa ser efetivado e aquilo que se transforme e que os instrumentos de participação social sejam instrumentos efetivos, em que haja diálogo, se ouça, Sandil, se ouça os movimentos e se defina pautas que sejam possíveis de serem efetivadas. Nós precisamos avançar no momento em que a Bahia está vivendo um ciclo extraordinário de crescimento. E aí eu falo para meus amigos mais economistas, eu também sou economista, sou professor. Estamos vivendo um ciclo que na história talvez a gente nunca tenha vivido. Um ciclo que combina duas coisas especiais na Bahia. Primeiro, é a primeira vez desde, talvez, sempre, que o mercado interno baiano, que o crescimento interno das nossas pequenas cidades e médias cidades é o principal fator de crescimento do nosso estado. Hoje, nossas cidades pequenas e médias crescem mais do que as cidades grandes. Hoje, nossas regiões fora da região metropolitana crescem mais do que na região metropolitana.
E esse crescimento não é decorrente da indústria, não é decorrente nem da agricultura, porque a agricultura está com uma crise séria com a seca, mas é principalmente do comércio, dos serviços e da pequena construção. E esse crescimento extraordinário que nós estamos vivendo é resultado de que nossas famílias, nossas casas estão recebendo todo ano, seja através do Bolsa Família, seja através das aposentadorias, seja através do aumento do salário mínimo, cerca de 4 bilhões de reais por ano, diretamente na casa das pessoas, que vira consumo, vira compra, vira atividade econômica, pulverizada, formiguinha, que faz crescer a nossa economia. O IBGE acabou de publicar um trabalho dizendo que cada real do Bolsa Família provoca um impacto de 1,8 reais no PIB da região. Portanto, nós estamos recebendo, para vocês saberem o tamanho disso, o equivalente aos 5 primeiros anos da refinaria Landulfo Alves, a valores de hoje. Os 5 primeiros anos da refinaria Landulfo Alves foi um investimento de 2,5 bilhões de dólares, que equivale a quase 4 bilhões de reais. Esse valor é o mesmo que todo ano as famílias estão recebendo em casa. Isso provoca, portanto, esse mercado interno crescente, descentralizado, pulverizado, com inclusão social, com melhoria das condições de vida. Esse é o primeiro fenômeno novo que nós temos. O segundo fenômeno novo é que nós temos hoje um pacote de investimentos privados no Estado que equivale a quase 4 vezes os 5 primeiros anos do polo petroquímico. 60% desses 37 bilhões de dólares que o setor privado vai investir na Bahia nos próximos 5 anos, 60% desses recursos estão em mineração, energia eólica e celulose. Todas as 3 atividades de investimentos privados fora da região metropolitana, no sudoeste da Bahia, no sul da Bahia e na margem direita do São Francisco. Então esse pacote de investimentos privados fora da região metropolitana vai exigir do governo do Estado e do governo federal um conjunto de ações para viabilizar melhoria da infraestrutura, para viabilizar melhoria dos transportes, para viabilizar transformações estruturais na nossa sociedade. E esses 2 fenômenos ocorrem com a radicalização dos mecanismos de participação da sociedade, com a consciência crescente do nosso povo da necessidade de querer mais. Eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero mais segurança, eu quero mais serviços públicos, eu quero mais Estado. E, portanto, o Estado, com recursos limitados, precisa ter melhor gestão, mais gestão organizada, mais orientação, mais rumo, mais eficiência e menos atenção ao interesse do povo trabalhador. É nesse contexto de intensa mudança, é nesse contexto de intensa transformação real da nossa sociedade que o governo precisa ter um norte, precisa ter um rumo, precisa aliados, precisa compor, precisa atrair outros, mas precisa ter rumo, porque sempre vai haver escolhas, sempre vai haver arbitragem de interesses diferentes, e se nós não tivermos rumo, se nós não tivermos direção, nós não continuaremos aprofundando as características fundamentais desses 50 anos de sonho, que é aumentar a participação do povo trabalhador na renda, na distribuição e aumento da felicidade de nosso povo. É por isso que, acreditando no sonho, acreditando na esperança e acreditando, como nós dizíamos no passado, que a esperança vence o medo, eu estou aqui assumindo que sou candidato
a governador do estado da Bahia. Sei que nesse processo nós temos alguns caminhos para percorrer. O Partido dos Trabalhadores, ao meu ver, é o principal caminho para a decisão desse quem será o futuro governador da Bahia. O próximo governador da Bahia. É o próximo governador da Bahia. Então, esta escolha, esta opção, que deve ser feita pelo Partido dos Trabalhadores, não é somente com a visão do Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos avançar na conversa dentro do Partido dos Trabalhadores, sem dúvida nenhuma, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas nós precisamos avançar nas conversas com os partidos aliados. Quero aqui honrar os companheiros do PCdoB, os companheiros do PSB, os companheiros do PDT, os companheiros dos diversos partidos aliados do PSD, do PP e dos outros partidos da Frente Aliada. Como eu já mencionei aqui no início, agradecer a presença nesse evento do companheiro Marcelo Lira. Temos que avançar nessas conversas com os outros partidos. Mas para avançar nas conversas com os outros partidos, é preciso que a gente resolva quem é o nosso nome. É você. Quem é o nosso nome. Obrigado, França. Meu ferroviário preferido. Gilbertão, obrigado. Temos que escolher o nome. Para escolher esse nome, quem vai escolher o nome? Evidente que o comandante desse processo é o nosso governador Jacques Wagner. O comandante desse processo tem que ser o governador desse Jacques Wagner, porque ele é o condutor dos últimos 8 anos do nosso mandato, do nosso governo. Portanto, ele tem a legitimidade de ser o condutor. Mas não é exclusivamente ele, porque o partido, através do diretório, e o presidente Jonas, que está conduzindo esse processo, e da comissão constituída pelo diretório, que já determinou que tem 4 pré-candidatos, que já determinou que vai lutar para indicar o candidato do PT, que já determinou que vai escutar e conversar com os deputados, já conversou com os deputados, que vai conversar com os prefeitos, já conversou com alguns prefeitos, que vai conversar com os candidatos de novo, que vai conversar com o governador, que vai conversar com a direção nacional do partido, que vai conversar com o presidente Lula, que vai conversar com a presidenta Dilma, que vai conversar com os aliados. Esse conjunto de conversa tem que culminar no momento de decisão. E esse momento de decisão, ao meu ver, tem que ser a próxima reunião do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores. Essa reunião dos Partidos dos Trabalhadores, que está vivendo até o dia 10 de novembro um processo de renovação. No dia 10 de novembro nós temos a eleição dos novos dirigentes do partido. Portanto, essa reunião do diretório, ao meu ver, tem que ser uma reunião do diretório posterior à renovação, mantendo o diretório atual, convidando os novos membros do diretório para ampliar a discussão além dos membros do diretório atual. Esse processo, portanto, deve chegar a uma definição de qual o perfil e qual o melhor candidato do partido no próximo mês de novembro, até depois do dia 10 de novembro. Portanto, nós estamos na reta final da definição interna do partido. Nessa definição interna, nós temos que pensar, como disse aqui o presidente Jonas, no perfil que consiga combinar a capacidade de articulação fora do partido e a capacidade de acender os corações e mentes dessa gloriosa e fundamental militância do Partido dos Trabalhadores. E é também por isso, com muito orgulho,
que eu acredito que pode mobilizar essa militância para o Partido dos Trabalhadores. E é assim, companheiros, que nós vamos mobilizar a discussão para a chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores e para a chapa majoritária da frente que vai fazer a condução da sucessão do governador Jacques Wagner. Não vai ser uma eleição fácil. Não vai ser uma eleição fácil. Não pensemos que os adversários estão mortos. Os adversários vão se reestruturar, os adversários vão tentar apresentar alternativas, os adversários vão tentar colocar cascas de banana para nós, os adversários vão buscar criar condições para que eles apareçam como alternativa, vão tentar desmontar as conquistas que nós tivemos, vão tentar tirar de nossas bases e de nossos bases de apoio, apoios fundamentais que nós temos. Portanto, não vai ser uma batalha fácil. Não pensemos que porque temos 8 anos de governo na Bahia, que temos 12 anos no governo federal, que a coisa está fácil. Como já dizia o poeta, não basta deitar na cama, criar fama e deitar na cama. Nós sabemos que precisamos trabalhar, nós sabemos que precisamos mobilizar a militância, nós sabemos que precisamos organizar os segmentos sociais, nós sabemos que se não fizermos isso, corremos o risco de colocar em risco a transformação da nossa sociedade por muitos anos, se os nossos adversários ganharem as eleições. Então, nosso candidato, seja quem for, precisa ter em mente a tarefa histórica de garantir a continuidade desse movimento, a continuidade desse projeto de transformação de nossa sociedade. É por isso que nós temos que pensar no executivo, sim, mas não podemos descuidar do legislativo. Nós não podemos descuidar da chapa de deputados federais e da chapa de deputados estaduais. Nós precisamos ter um congresso, nós precisamos ter uma bancada estadual forte, coerente, comprometida com esses projetos. Portanto, na discussão do majoritário, não podemos isolar as consequências da escolha do candidato em relação à composição da chapa de deputados estaduais e federais. Nós temos que combinar a necessidade de ter um eleito governador, mas com capacidade de governar, sem precisar fazer concessões muito grandes para ser eleito. Portanto, a composição e o efeito da escolha do candidato na situação de nossa chapa de deputados é também um critério importante nessa escolha. É nesse sentido que eu queria também aqui registrar, que me pediram para eu avisar, explicar a ausência deles, mas que gostariam, se estivesse aqui, de estar presente, a presença do deputado federal Zezé Ribeiro, que tinha uma atividade em São Paulo que não podia deixar de ir. Queria deixar aqui registrado, porque me avisou que se pudesse chegar, mas estava com a tarefa do Congresso Nacional no Panamá, e portanto só vai chegar amanhã, não pode chegar hoje, o deputado Nelson Pellegrino. Queria aqui também registrar a posição que teve comigo hoje de manhã no café, mas que tinha uma atividade importante na Ilha de Itaparica, o deputado estadual Marcelino Galo, além dos companheiros que estão aqui, os companheiros Luiz Alberto, Emiliano, Rosenberg, Elias, todos os outros companheiros secretários, militantes do movimento social. Queria registrar aqui a presença de muito orgulho do nosso vereador Gilmar, que está ali atrás, Gilmar Santiago, o Moisés Rocha, que também esteve aqui. Portanto, são parlamentares, como esses companheiros,
que são comprometidos com o projeto, que são comprometidos com as transformações. E eu estou citando esses vereadores em nome de todos os outros que estão aqui, porque nós precisamos pensar nessa eleição como uma continuidade de projeto. Por isso, companheiros, para encerrar, eu queria dizer de que nossa campanha, nossa pré-campanha, digamos assim, está na mão da militância. Está na mão de vocês. Mais uma vez, aos 64 anos, tenho orgulho de dizer: não me omiti, não fugi da raia, estou aqui do lado dos trabalhadores, estou aqui do lado do movimento e coloco mais uma vez minha vida à disposição deste movimento de transformação. Viva o Partido